Fala, André, como é que vai? Tudo bom? Fala aí, galera, tudo na paz? Tudo em paz. André, vou colocar um videozinho do Moro aqui para a gente fazer um react, tá Boa! bom? Guilherme, coloca o videozinho do Moro falando é, na privatização. Eu faço um comparativo para as pessoas entenderem. Por que a Inglaterra atrai investimentos? Por que a Inglaterra cresce? E, por exemplo, um país africano como a Somália é considerado um estado falido. É porque o ministro da Economia da Inglaterra é mais inteligente do que o ministro da Economia lá da Somália? Pode ser o contrário, pontualmente, circunstancialmente. A grande diferença é a qualidade das instituições. Por isso que eu digo aqui, como a gente estava falando, quando se fala em combater a corrupção... Esse não é da privatização, é o seguinte, mas podemos começar com esse aí. O que você achou desse vídeo, André? Não é nenhuma fala, né? É quase que um soluço que saiu em forma de texto ali, mas em geral é uma visão bastante simplificada de alguém que possivelmente leu a orelha do livro do Acemoglu e do Robinson, né? Porque as nações fracassam, e soltou isso. Ele vem soltando essa ideia de que o que faz os países crescerem é a qualidade das instituições, mas isso, vamos dizer assim, não chega nem a ter a profundidade de um Pires, né? É muito vago, não diz absolutamente nada. Ele pega um país que foi colônia do outro para comparar os dois numa trajetória de desenvolvimento absolutamente desigual, com acesso a recursos absolutamente desiguais, numa trajetória de crescimento que também é hiper problemática do ponto de vista da colonização, do ponto de vista humano, do ponto de vista da exploração dos recursos naturais, e falha, né? E falha de maneira flagrante ali numa bola levantada para ele expor todo o plano, tudo que ele pensa de Brasil, ele, mais uma vez, deixou escapar. Né? André, eu fiquei pensando, você pode comparar uma cidade como Manhumirim, né, com Londres, né? Por que Manhumirim não é tão pujante como Londres, né? Porque as instituições de Manhumirim não são tão avançadas, né? É muita mediocridade, porque, na realidade, é claro que se as instituições forem melhores, né, isso facilita o desenvolvimento de um país, mas são tantos outros fatores, né? É uma simplificação tão grosseira. Eu até começaria de outro ponto, né? Eu acho que instituições são muito importantes, mas a estrutura produtiva de um país é muito importante. O ponto de partida do desenvolvimento é muito importante. Então, a gente vem estudando isso e tem estudos mostrando que o momento em que a economia começou a se desenvolver, a depender do estágio de desenvolvimento do capitalismo, é absolutamente determinante para onde ela vai estar 100 anos depois. Um estudo, eu até escrevi no site do Revolução Industrial Brasileira, um texto, com base num artigo da Isabela Weber, que inclusive foi lá no meu canal falar sobre o livro dela, né, por que a China escapou da terapia de choque do Friedman e companhia, lá nos anos 80 e 90, e nesse paper ela mostra que os países que no final do século XIX já tinham uma estrutura produtiva mais diversificada, mais elaborada, mais complexa, eles 100 anos depois continuavam na dianteira, com algumas exceções aí no meio, né, como China, Coreia, os tigres e os gansos voadores lá dos anos 70, 80 e 90. Mas, em geral, países que lá atrás estavam atrasados, tinham estruturas produtivas simplificadas, 100 anos depois continuavam numa posição, né, atrasada. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que instituições são boas? Definir apenas como instituição inclusiva e extrativista diz muito pouco, porque quando você entra na realidade específica dos diferentes países, essas instituições podem se manifestar das mais diferentes formas. Então, uma instituição que, por exemplo, num país pode ser tomada como extrativista porque ela acumula recurso na mão de um grupo que não está permitindo o desenvolvimento de atividades novas, inovação, num outro país, aquela instituição ela pode ser importante na medida em que ela ajuda, por exemplo, na fase, vamos usar o termo marxiano, de acumulação primitiva, e você vai gerar um recurso ali em determinado setor e depois esse setor vai ser substituído. Agora, a questão é, independentemente disso, um candidato à presidência da República que simplesmente joga nas costas de uma definição vaga de instituições, comparando países que não tem absolutamente nenhum sentido comparar, gerar uma resposta
para como gerar crescimento, ele não conseguir dizer, precisamos distribuir renda, precisamos diversificar a nossa matriz produtiva, precisamos incrementar, por exemplo, investimento em ciência e tecnologia, poderia ter falado de infraestrutura, de várias coisas, mas ele optou, né, por mostrar que ele, infelizmente, não tem a mais vaga ideia do que precisa ser feito para desenvolver a economia. Fábio, o que você achou dessa observação aí do Sérgio Moro? Eu acompanho absolutamente o que o meu grande amigo André colocou. Acho que o Moro também foi, no máximo, na orelha, tá? Mas o que eu acho é que ele tocou de ouvido muita coisa que ele ouviu, tá? E tentou, a partir daquilo que ele tocou de ouvido, né? Ou seja, daquilo que ele ouviu outras pessoas falando, ou leu em algum jornal, em algum lugar, ele tentou desenvolver uma reflexão absolutamente desligada daquilo que é o crucial quando a gente está falando de instituições, que é história. Instituições não caem do céu, né? Então, assim, ele negligencia absolutamente o que é a história para a construção das instituições. E ele negligencia também o que são atos pessoais para destruições de instituições, como o que ele fez, sendo juiz instrutor, sendo juiz, como ele próprio falou, né, que era comandante da Operação Lava Jato, enquanto que ele não poderia ser de forma nenhuma aquilo. Por exemplo, ele atrapalha muito, né, todo o processualismo jurídico brasileiro, que é um ritual, muita gente não entende por quê, mas é um ritual que garante os limites daquilo que o Estado pode fazer com relação às pessoas. Ele ultrapassa isso tudo, né, e assim não percebe que ele acaba destruindo, né, ou pelo menos saculejando, porque acho que a gente está começando a ver um revés dessa destruição que ele tentou fazer, né, da própria construção das instituições. Ou seja, se fôssemos aqui analisar como é que a história constrói instituições, dado que elas não caem do céu, certamente o papel do Moro não é um bom papel na construção de instituições, para além da economia, mas com repercussão nela, né, de boa qualidade no país. Para finalizar, né, porque acho que o André já preparou profundamente o terreno, eu só reitero, instituições não caem do céu. As instituições são construídas ao longo da história. A história, ela é o resultado de uma série de fatores que ficam o tempo todo digladiando. Tá? Esses fatores são imensamente construtores de poder, eles querem tirar poder de um lado, levar para outro, eles querem ter poder para poder construir os seus espaços. Esses fatores todos vão se amontoando no tempo e a história surge daí. E as instituições também. Em geral, para tentar fazer com que essa luta ao longo do tempo se dê dentro de regras mais ou menos bem estabelecidas e que permitam que os jogadores tenham alguma possibilidade de se colocarem em campo, né? Então, a instituição vem muito daí. E essa instituição, portanto, ela é resultado inerentemente de uma construção histórica. Tá? Não cai do céu e não explica a diferença do desenvolvimento da Somália ser diferente do desenvolvimento do Reino Unido. O que explica isso é a história. Tá? E, inclusive, o André muito bem colocou, a história da Somália passa inerentemente pela invasão francesa, itálica e britânica, que dividiu a Somália, que estava lá estabelecida há muito tempo, tá, em 4 espécies de protetorado, e certamente só fez isso não para o interesse da Somália, mas de quem a invadiu. Tá? Muito bem. Guilherme, coloca o outro videozinho do Moro agora, que esse que é o bom. O João Dória disse que vai privatizar a Petrobras, né? O Lula, obviamente, não vai, né? Qual é a posição do Sérgio Moro sobre o programa de privatizações? Não só da Petrobras, mas, vamos lá, o conceito das principais estatais brasileiras. Sou absolutamente a favor de privatizações. Eu tenho uma visão mais liberal da economia, sem prejuízo, e acho fundamental a importância, políticas robustas, sociais, tá? De educação, saúde, segurança e redução das desigualdades sociais, além da erradicação da pobreza. Agora veja, Fernando, isso que eu acho interessante. A gente está discutindo essa questão das privatizações há mais de 20 anos. Esse era um tema do governo Fernando Henrique Cardoso. Né? Hoje a gente está com a Petrobras, que é uma empresa que explora óleo e gás, combustíveis fósseis, e o mundo está discutindo o quê? Energia solar, energia eólica, hidrogênio verde. A gente não consegue virar a página.
Isso aí que eu queria ouvir a opinião do André, mas o Moro, ele deu uma palestra para empresários, em que ele voltou a falar sobre a Petrobras, e ele falou uma frase interessante aqui, que eu queria trazer aqui ao público. A Petrobras teve papel importante para o país, mas é uma empresa atrasada, que ainda vive da exploração do petróleo. Né? Queria saber, o leitor falou, ele queria que a Petrobras cultivasse laranja, mas tudo bem. O Moro falou o seguinte, que ainda vive da exploração do petróleo, um combustível que o resto do mundo já não está mais usando. Hoje estamos discutindo outras formas de energia limpas, mais ambientalmente corretas. O que você acha disso, André? Deve ser por isso que o preço do petróleo está tão alto, né? Acho que quando ninguém consome, não é isso que diz a tal lei da oferta e demanda, quando ninguém consome, o preço fica alto, ou é o contrário? Então, aí já mata, né? A gente tem uma situação, na verdade, muito diferente daquilo que ele coloca. Eu, da maneira respeitosa que eu às vezes digo, ele está o oposto do correto, né? Então ele falou uma asneira sem tamanho, porque na verdade o mundo continua usando muito petróleo, continua usando muito gás, inclusive uma parte das motivações do conflito que a gente está vendo entre Rússia e Ucrânia tem a ver com isso. Uma parte importante do porquê a Alemanha está tucanando a sua posição geopolítica, de dizer assim, olha, eu sou contra, então eu sou contra a invasão da Rússia, então eu vou enviar capacetes para ajudar o esforço de guerra, né? Aquela posição em cima do muro, sem dizer muito bem o que está. Por quê? Porque a Rússia controla 40% da matriz energética da Alemanha. E a Rússia não é, em si, um grande exemplo de matriz nova, de matriz limpa. Ao contrário, ela produz essencialmente petróleo e gás. Então, dizer isso, novamente, mostra a incapacidade absoluta de acompanhar jornal. Eu não sou especialista em geopolítica, eu não sou especialista em petróleo, em óleo e gás. E só de acompanhar os jornais eu sei, como a gente sabe, já há mais de um século, que quando tem conflito, tem petróleo no meio. Sempre. Note, novamente, você não precisa ser especialista, é só ler os jornais nos últimos tempos. E ele, então, fala uma asneira dessa e, novamente, coloca a Petrobras numa caixinha que não cabe nem no discurso liberal, não cabe nem no mundo e certamente não cabe no futuro. Porque a Petrobras, ela hoje produz petróleo. Só que lá atrás, a ideia já era transformar a Petrobras numa empresa de energia, que inclusive facilitasse pelas suas capacidades, tanto tecnológicas, era a empresa que mais produzia patentes relevantes aqui no Brasil, não sei se ainda continua sendo, eu imagino que esteja próximo disso, porque controla a exploração, principalmente a prospecção e exploração em plataforma marítima, e ela tinha uma capacidade pela escala dela de fazer, por exemplo, ajudar o Brasil nessa transição energética. O que a gente fez? A gente foi subnutrindo a Petrobras, foi vendendo as subsidiárias, e agora a gente viu uma perda de 12 mil funcionários nos últimos tempos, porque a venda, né, das subsidiárias não precisa passar por aprovação, se eu não me engano, não passa pelo mesmo rito de aprovação que a empresa em si, e a gente perdeu a capacidade de usar essa escala para desenvolver mais tecnologia e começar a olhar para um outro futuro, mas tendo o petróleo como alavanca. Agora, o Sérgio Moro diz assim, eu vou privatizar a Petrobras. Ela já está privatizada desde 2015, quando mudou-se a política de preços, quando o Pedro Parente assume e começa a mudar toda a política de governança interna da Petrobras, em que se diminui investimento em pesquisa e desenvolvimento, você começa a fazer uma aproximação da Petrobras mais ao setor externo. Agora eu não lembro exatamente que ano, depois vocês podem me corrigir quando o Pedro Parente assume. Mas a gente vê uma mudança, né, radical no comportamento da governança da Petrobras, de maneira que ela, sim, já atende há anos o interesse do acionista privado, com um efeito de beneficiar também o governo, que detém 37% das ações, só que também de uma forma extrativista, porque a Petrobras ela gera lucro e você faz toda a organização financeira para diminuir o tamanho da empresa e devolver dinheiro para o Tesouro, devolver dinheiro para o BNDES-Par. Resultado, a gente perdeu uma importantíssima, se não talvez a principal, vamos dizer, ferramenta de política de desenvolvimento tecnológico que a gente tinha no setor energético, que era a Petrobras. Muito bem, André. Fábio, qual a sua opinião sobre essa fala do Moro?
É uma fala absolutamente reveladora do quão pouco ele conhece da Petrobras e do quão pouco ele tem capacidade de transmitir alguma forma de visão de economia, né? Ele tenta vincular muito imediatamente a privatização da Petrobras com uma ideia de liberdade econômica, né? E eu fico me perguntando se a gente for efetivamente ter, em última instância, uma economia sem, né, Estado atuando, seja por empresas ou seja sem política econômica, porque ele falou que é favorável apenas a políticas sociais, né? Onde é que a gente vai chegar? A gente precisa do Estado, por exemplo, para organizar o trânsito, afinal de contas, não fosse assim, né? A gente não teria sinais de trânsito para organizar o trânsito nas cidades. Isso é uma ação do Estado a bem de organizar a maneira pela qual as pessoas vivem. E nisso, a Petrobras, o André já também me fez um excelente terreno, né? A Petrobras era uma imensa organizadora da sua própria produção atual e futura de energias renováveis e de energias limpas. O problema foi que os processos de privatização escusos da Petrobras, eles vão acontecendo sem a gente perceber, os desinvestimentos, esses nomes difíceis querem dizer o seguinte: abrir mão dos ativos que a Petrobras tem, eles fizeram a Petrobras sair, tanto de produção eólica quanto de biocombustível. Tudo bem? Então, a própria forma de a gente vender via puxadinhos aquilo que era a Petrobras, que vai por refinarias, vai por distribuidora, vai por tudo aquilo que a Petrobras tem de ativo para distribuição de petróleo, não somente a BR Distribuidora, que vai na ponta, mas a distribuição de petróleo ao longo do Brasil, tudo isso vai sendo desmobilizado, outra palavra que se usa, né? E nisso foi desmobilizado, inclusive, os investimentos que a Petrobras tinha para a produção de energias limpas. A sorte é que a Petrobras resiste, né? E ela resiste porque, ao longo de toda a sua existência, ela foi a constituição daquilo que a gente entende pouco no país, mas que é a constituição daquilo que é de todos, que a gente chama de Estado. Tudo bem? O Estado, ele é aquilo que é muito mais do que um governo, ele é uma coisa que é da República, que é de todos deste país. E a Petrobras, né, mesmo com essa desmobilização de ativos, ela permanece com grandes investimentos no país, são os maiores investimentos no país em energia renovável. Por outro lado, quem é o grande financiador o grande financiador de investimentos em energia renovável nesse país? O BNDES. Então, se a lógica do Moro é tirar o Estado, quem é que vai sobrar para fazer um investimento para tão necessária mudança de combustíveis fósseis para energia limpa renovável? O Moro também acontece o seguinte, as perguntas feitas ao Moro, né, ele não sabe responder. Só que ao invés de ele tentar fazer o meio do caminho, juntar elementos que às vezes ele tem ali com alguma clareza, ele corre para aquilo que na mente dele o trará apoio eleitoral. Então, quando ele corre, por exemplo, eu vou fazer uma privatização porque eu tenho uma visão liberal da economia, ele só trabalha no Estado, ele era funcionário da UFPR como docente e também da Justiça Brasileira. Então, ele é um cara do Estado brasileiro, que navegou no Estado brasileiro, inclusive para ganhar dinheiro no setor privado depois, mas que não gosta do Estado. Então, nessa lógica, né, pouco consistente dele, né, ele basicamente, né, recorre a tentar fazer com que essa fala dele atraia, né, algum público que lá em 2018 votou no Bolsonaro, acreditando que o Bolsonaro e o seu posto Ipiranga seriam efetivamente liberais. Esse pessoal hoje está desagradado, o Moro sabe muito bem que não atrai voto da esquerda, então ele precisa ganhar eleitoralmente, né, esse público liberal, que até tem alguma representatividade na classe média brasileira, né, mas acho que na discussão de fato do povão brasileiro, né, que é a grande maioria do eleitor, pouco quer saber o que quer dizer uma economia liberal. Ele quer, no final do dia, não passar fome, né? E aí, economia liberal, me desculpe, nunca resolveu em lugar nenhum a fome de ninguém,
né? Não foi Estado que sobrará. Então, voltando, aí o Moro, ao invés de tentar minimamente, né, ali numa resposta que ele não, numa pergunta que ele não domina a resposta, ele tentar ser mediano, ele joga eleitoralmente. Aí ele fala das bobeiras homéricas. Qual é a energia mais utilizada no mundo? Carvão, mineral e gás natural. Tá? A terceira, petróleo. 70% da matriz energética mundial continua sendo fóssil, e o petróleo é uma das 3 mais utilizadas no mundo inteiro. O André já trouxe qual é o grande problema da crise da Ucrânia. Por um lado, os Estados Unidos querem colocar míssil na porta de Moscou. Por outro lado, tem Moscou, né, que tem uma coisa que o brasileiro não tem, infelizmente, brasileiro e Brasil, por consequência, que é soberania, autonomia, e não tem fracasso mania, né? Os eslavos não têm isso. A mãe Rússia, né, era a grande mãe dos eslavos, que é slave de Roma. Então, eles se constituíram enquanto país para serem os protetores daqueles que eram subjugados pelo Império Romano. Então, eles têm autonomia, não tem fracasso mania, tem soberania. A Rússia falou, tá louco colocar míssil aqui na minha porta? Se eu colocar míssil lá na fronteira, em Tijuana, no México, o que os Estados Unidos farão? Quando a gente foi para Cuba, quiseram criar uma guerra, imagina eles querem colocar agora a míssil aqui em Kiev. Tudo bem que já foi um Estado criado, de certa forma, para dissolver, tá, a União Soviética. E aí, nesse jogo todo, né, tem não somente, como o André trouxe, a grande exportação de gás da própria Rússia para a Europa como um todo, no inverno, mas tem também os gasodutos que vão, tá, do Cazaquistão, por exemplo, cruzando a Ucrânia para chegar até a Europa também, claro, sua principal economia, que é os Estados, ou a Alemanha, tá? Então, nisso tudo, a gente tem, como o André muito bem já trouxe, a questão da matriz energética envolvida. E aí aqui o nosso candidato a presidência da República não tem nenhuma ideia do que está acontecendo e fala essas barbaridades. Para resumir e finalizar, com relação a quais são as matrizes energéticas do mundo hoje, tá? 2, qual é o grande papel que o Estado tem, tá, nessa reversão de matriz. 3, o grande papel que empresas do Estado brasileiro, notadamente aquela nossa grande produtora de energia, Petrobras, e o grande financiador de projetos de longo prazo nesse país, BNDES, portanto, Estado brasileiro, tem nessa transição energética que não vai cair mais uma vez do céu, nem vai, de repente, surgir. Isso leva tempo, tá? Isso já estava sendo feito e eu espero que continue sendo feito ou que se retome, tá, bem em breve, porque senão também nisso o Brasil ficará muito para trás. Muito bem, Fábio. Deixa eu só colocar aqui na tela. Isso aqui, ó, eu peguei na Agência de Informação de Energia do governo americano, né? É uma projeção do não dá para aumentar. É uma projeção do consumo de energia até 2050, né? Você vê que o consumo de petróleo está estável, né? Inclusive aumenta até 2050 e não dá mostra de cair. O que você tem um aumento muito grande de gás natural e você tem uma queda, na realidade, de carvão, né? O que eu tenho lido por aí, André, é que você tem uma substituição grande de carvão, né? O carvão está saindo e entrando gás natural nas indústrias, né? Então, o que me chocou nessa fala aí do Moro é que não é verdade, entendeu? Não é verdade que o petróleo, ninguém está usando mais petróleo, né? É uma afirmação completamente sem pé na cabeça. Na realidade, o Moro trabalhava nos Estados Unidos e ele deveria perguntar aos chefes dele lá, a Álvares Marçal, que a Álvares Marçal ela presta serviços milionários para empresas de petróleo, né? Então, ele ganhava dinheiro de empresas de petróleo nos Estados Unidos, que, aliás, os Estados Unidos ele voltou a ser o maior exportador mundial de derivados de petróleo, é o terceiro maior do mundo no geral, né? Então, alguém tem que avisar os Estados Unidos lá que Miguel, ninguém mais está usando petróleo. Mas talvez seja até uma boa estratégia pressionar o Moro nesse sentido e falar, você passou lá, a empresa que você trabalha com empresas do setor de petróleo, como que você não aprendeu nada? Para que empresa mesmo você estava trabalhando, né? Porque aí, quem sabe, nessa deixa, na pegadinha, ele confessa. É fácil, né? Ele confessa fácil.
É só dar uma pegadinha para mostrar para qual empresa ele estava trabalhando mesmo. Exatamente. Aliás, André, não sei se você sabe, eu fiz uma pesquisa sobre essa Álvares Marçal. A Álvares Marçal foi a empresa que assumiu o controle da Lehman Brothers, né? Ela ganhou 500 milhões de dólares da Lehman Brothers, foi um escândalo nos Estados Unidos, né? Porque o cara assumiu para fechar a empresa, né? Sim. O cara assumiu especializada em pós-falência. Essa Álvares Marçal, ela me lembra aquela empresa do Advogado Diabo no filme, lembra? É um conglomerado enorme, a Álvares Marçal. Ela tem sede no mundo vários inteiro. Tentáculos. E a especialidade dela é essa. As empresas estão falindo, grandes grupos estão falindo, ela assume para fazer a reestruturação financeira, né? Só que o comunicado da Álvares Marçal, quando respondeu ao TCU aqui no Brasil, foi malandro, porque ela falou apenas no contrato de recuperação judicial com as empreiteiras. O que o TCU quer saber mesmo são os contratos de reestruturação financeira, né? Porque a Eletrobras ela fez um contrato nos Estados Unidos de reestruturação financeira, pagou 400 milhões de reais. A Petrobras pagou 573 milhões de reais. Dá para comprar uma refinaria, dá para construir uma refinaria com esse dinheiro. Tudo para empresas do mesmo tipo que a Álvares Marçal. Então, a gente quer saber quanto a Odebrecht pagou, né? Então, isso que realmente é um absurdo, né? Então é isso. Ô, Lucas, tem mais alguma coisa aí para a gente? Sim, Miguel, eu queria trazer aqui duas coisas. A primeira é o Michel Temer e o Luciano Huck ganharam funções no conselho da Fiesp. Michel Temer, que foi aí artífice do golpe contra a ex-presidenta Dilma, né, assumiu lá com apoio da Fiesp, agora vai presidir um conselho da Fiesp, o Conselho de Estudos Políticos, uma coisa assim, vai ter lá a participação de Michel Temer. Outra coisa, Miguel, eu queria lembrar a todos e a todas que é muito importante aqui na Mídia Independente, que curtam o nosso canal, curtam a nossa transmissão, comentem aqui conosco, para poder ajudar a gente nisso, a continuar se tocando a nosso jornalismo independente de qualidade. E entre os comentários que a gente teve aqui, o querido João Pedro Mercedes, que está sempre conosco aqui, ele comentou sobre uma arte que ele fez em homenagem ao Moise. Eu queria colocar aqui para você, Miguel, ele quer que você comente sobre a arte. Então, foi muito bonita essa arte aí. Eu me emocionei, todo mundo se emocionou, porque foi uma arte muito bonita em homenagem a esse rapaz aí de 24 anos, assassinado covardemente no Rio de Janeiro. Muito obrigado, João Pedro, por ter feito esse trabalho artístico maravilhoso. Isso foi lamentável, a morte, porque a gente já comentou isso aqui no início da live, né? Enfim. Tem novidade disso também, Miguel? A ministra Damares finalmente falou sobre o caso e ela lançou a seguinte frase: não dá para vir na rede o tempo todo, minimizando o caso, dizendo que não ia comentar, porque tem muita coisa para fazer. Do jeito que ela fala, parece que todo dia algo assim ocorre, né? Que não seja digno de... Pelo amor. E ela é absolutamente junto, né? Antes, quando a gente tinha o Weintraub na educação, ele também era, mas ela é, por excelência, a diversionista, né? Ela vem toda vez que o Bolsonaro fala alguma coisa absolutamente horrorosa, ou seja, quase todo dia, ela é quem entra para poder desviar o assunto, tentando falar alguma coisa tão horrorosa quanto. Então a gente tem esse governo, ele é muito diversionista. O Bolsonaro nunca mantém as questões por muito tempo, porque ele faz isso para inflar a base, mas depois, quando vem a repercussão, ele corre, né? Acho que o ápice disso foi lá em 7 de setembro do ano passado. A Damares, nesse ponto, de vez em quando, né, ela acaba ganhando do Bolsonaro nas tolices que ela fala. A gente teve a coisa da vacina aqui em Lençóis Paulistas há pouco tempo atrás, em que ela fez isso, tá? Só para lembrar um caso bem recente. Aí agora, algo tão necessário que ela se manifeste, aí ela não tem tempo para fazê-lo, né? É este o nível, né, do Brasil governado, ou melhor, desgovernado, sob liderança de Bolsonaro, né? Eu queria só reforçar aqui, desculpa, Miguel, os parabéns ao João Pedro pela arte maravilhosa, realmente é emocionante. Parabéns aí, o artista conseguiu retratar tão bem
né, a complexidade e a profundidade desse evento. É isso aí. Tem mais um videozinho que eu queria mostrar aqui, eu pedi para o Guilherme subir, é um vídeo do Barroso, o do Barroso sentando o pau no Bolsonaro. Coloca aí, Guilherme. Informações sigilosas que foram fornecidas à Polícia Federal para auxiliar uma investigação foram vazadas pelo próprio presidente da República em redes sociais, divulgando dados que auxiliam milícias digitais e hackers de todo o mundo que queiram tentar invadir nossos equipamentos. O presidente da República vazou a estrutura interna da TI, do Tribunal Superior Eleitoral. Tivemos que tomar uma série de providências de reforço da segurança cibernética dos nossos sistemas para nos protegermos. Faltam adjetivos para qualificar a atitude deliberada de facilitar a exposição do processo eleitoral brasileiro a ataques de criminosos. Eu achei interessante que o Augusto Aras estava ali também, você viu? A carinha dele fingindo que não é com ele, né? Mas isso aí foi na abertura do ano judiciário, né? O recesso terminou essa semana. E aí eu queria saber o que você acha dessa fala aí do Barroso, André? Eu acho que a fala dele é coerente com a gravidade do tema, com a gravidade da ação do Bolsonaro. Mas eu acho que a gente já passou, né, dessa fase de razões, né, dessa fase de argumentos, porque se tornou, eu acho que um jogo realmente de força, parece até um certo estado da natureza entre os poderes, porque não existe mais... Eu nunca imaginei viver isso, né, na minha extensão de vida, presenciar, depois de tudo que os nossos pais e avós vivenciaram para trazer a democracia, né, ainda que em processo de construção, como o centro da organização política, que a gente fosse ver literalmente uma pessoa com uma idade mental de uma criança governando o país e fazendo joguinho de capricho e birra com outro poder da República. Não vou fazer. Ele chega a nomear, lá no 7 de setembro, ele chegou a nomear o ministro e disse assim, a ordem que ele der eu não vou respeitar. E vazou essas informações de maneira deliberada, porque ele precisa disso para manter ativa e inflamada a base dele, que é o que garante esses 25% de ótimo e bom que eu não consigo compreender, né, mas enfim, dada a nossa história, né, tem um certo fundamento, mas ele consegue manter inflamada essa base e isso oferece para ele, dentro das caixas de ressonância das redes sociais, das quais, inclusive, participam os ministros do STF, que eu acho até de maneira excessiva, e ele consegue, então, ter alguma demonstração de força que gera uma certa dissuasão da outra parte. E aí a gente pode ficar irritado e fazer o discurso que o Barroso está fazendo, Alexandre de Moraes está fazendo. Se não houver ação efetiva, e o Aras está ali, você colocou muito bem, simplesmente, né, quase que numa posição de poste, né, olha, o que ele falar para eu fazer, eu faço, não avançou com praticamente nada da CPI e claramente não vai fazer nada durante esse ano para levar o presidente da República a alguma espécie de julgamento. Então, para mim, é mais aflição, mais angústia e esse amargor de ter que vivenciar isso e, eventualmente, ter que contar isso para o meu filho, que a gente chegou a viver algo assim. Eu só espero, né, realmente, que em 2023 a gente comece um novo capítulo. Quando eu brinco, a gente volte para o universo, né, para a faixa do universo em que a gente estava antes de 2019. Maravilha. Vamos só aproveitar, eu queria aproveitar a presença de vocês, a gente tem pouco tempo, eu tenho uma convidada, a Valquíria Niterói, que já chegou, mas vou chamar daqui a pouquinho, o Vadir também vai entrar, mas eu só queria aproveitar a presença de vocês para falar um pouquinho de economia, né? A gente tem eleições esse ano, eu queria saber, Fábio, quais são as suas expectativas para uma economia de um governo progressista? O que você espera que ele faça? Resumir aí em 5 minutos ou 3 minutos? Olha, Miguel, eu acho que
nós teríamos, como, por exemplo, um possível governo Lula, tá? Nós teríamos, por um lado, no campo que é o mais necessário para que a economia vá bem, na política, tá? A gente vai ter uma volta à normalidade. Então, isso é o crucial, porque se a gente não voltar a política para a normalidade, a política econômica, tá, vai ficar essa confusão completa que ela tem sido. Tudo bem? Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o Lula, né, ele é um cara absolutamente habilidoso em termos de capacidade de construção de meios termos, né? Então, por exemplo, hoje nós vivemos a inexistência disso. Então, quem efetivamente implanta política nesse país é o Congresso. Tá? E aí é claro que o Congresso implanta política econômica a bem de nutrir as suas bases localizadas, tá? Bem fornecidas, por exemplo, com recursos públicos para obras, para gasto ali e aqui, aquela coisa do orçamento secreto e tudo mais, a bem de conseguir voto. Então, a gente tem o pior modelo de parlamentarismo econômico neste país, é o pior modelo que pode existir. Tá? Com o Lula, eu tenho a sensação de que isso vai mudar, a gente vai voltar para uma lógica de que isso daqui, que hoje é a norma, essa pequena política econômica, essa política fiscal, né, do Resta 1, essa coisa vai acabar, não vai acabar, mas vai diminuir bastante, e a tentativa de planejar um Brasil mais estruturado e mais de médio prazo volta a acontecer. Mas aqui também a gente diverge daquilo que foi o governo Dilma, com um dirigismo, um voluntarismo muito grande, e a gente talvez tenha um desenho mais do que é o Lula, né, que é uma comunhão de ideias que é navegando no possível, né, e isso é a realidade daqui e de qualquer outro país, é navegando no possível que as coisas acontecem, e não na outorga do que se acha que é o correto. E acho que a gente também vai ter uma oxigenação em relação, inclusive, ao que foi, tá, o governo Lula, tá, em seu primeiro e em seu segundo mandato, que foram governos, por exemplo, no campo fiscal e monetário, bastante convencionais, ortodoxos. Eu tento fugir um pouco desses rótulos, mas o nome é esse, tá? Que foram governos, por exemplo, que construíram superávites primários em torno de 3% do PIB, o que dá um percentual de mais ou menos 10% do orçamento do setor público, tá? Se a gente for para o governo federal, é ainda maior. Hoje, o mundo não mais caminha nesse sentido, tá? Isso nos ajuda, porque a gente, infelizmente, só anda a reboque do mundo nesse país, a gente não tem, mais uma vez, soberania, autonomia, capacidade de criar e implementar coisas que são efetivamente nossas, né? Mas como o mundo está oxigenado em relação à maneira de se conduzir política fiscal, por exemplo, trazendo novamente a importância do investimento público, acho que isso ressoará bem ao Brasil em reboque e que um eventual governo Lula conseguirá aproveitar essa boa maré que se percebe lá fora para constituir no Brasil algo nesse sentido, que não foi, tá? Diga-se de passagem, mais uma vez, a marca do mandato 2003 a 2010, ou seja, posso estar olhando o copo de uma forma meio, né, cheio demais, mas acho que toda a construção que nós temos de cansaço com relação ao que vem sendo desde 2016 esse país, permite que nós tenhamos algum apoio social maior para essa mudança na perspectiva de diretriz da política econômica, enquanto que o Lula, enquanto ator político, é muito bom para poder fazer com que essa coisa que está mudando se efetive no país. Maravilha. André, e você, quais são as suas expectativas? Eu acho que a primeira luta de um eventual governo Lula é evitar a colonização por parte de quem já está todo assanhadinho querendo participar do governo. A gente está vendo manifestação após manifestação de líderes do mercado financeiro, né, já deixando bem claro quais vão ser os limites da ação do governo, né? Então, não vai poder ter inflação muito alta, o Lula precisa dar manifestações que garantam a estabilidade. Então, a gente já conhece essa história, né? Eu concordo com o Fábio, eu acho que o ambiente vai ser diferente, até porque agora, em 2023, a gente vai ter uma economia bastante diferente daquela que era em 2022. Inclusive, a minha expectativa é que a crise cambial, entre aspas, seja já menor, porque quem vai estar concorrendo, né, nesse caso, o Lula, se ele for emplacar efetivamente como
vamos dizer, o favorito nas pesquisas, mais perto das eleições, eu acho que ele vai ser aquele que vai acalmar os mercados financeiros e não o Bolsonaro. Essa é a minha impressão, é o que tudo indica. Então, eu acho que o ambiente vai ser diferente, mas, novamente eu friso, o Lula é um exímio negociador, mas a negociação tem limites, porque a gente sabe que no frigir dos ovos o que importa é quem vai ter o bolso com mais dinheiro e quem vai ter o bolso com menos dinheiro, ou com mais dinheiro num ritmo menor do que aquele que desejava. Porque essa é a arte da negociação, você vai ter que chegar para o mercado financeiro, para as grandes empresas, se você quiser crescer e dizer assim, olha, você vai continuar enriquecendo, mas vai ser num ritmo menor, porque a gente precisa fazer outras coisas aqui, precisa distribuir recurso que é do orçamento para poder levantar as pessoas de próximo ali do despenhadeiro da pobreza. Então eu acho que o desafio é grande, eu acho que um eventual governo Lula em 2023 vai ter que resgatar aquilo que conseguiu fazer, na minha visão, de maneira tímida, lá nos 2 mandatos, que tem a ver com não apenas o gasto, o volume de recurso, mas a forma de planejar a política industrial, a forma de planejar os pacotes de investimento em infraestrutura. Eu acho que já houve um aprendizado importante, e eu espero que o PT tenha conseguido organizar essas ideias para, em 2023, caso saia vitorioso, consiga, no primeiro ano, já dar o grande direcionamento que a gente precisa, que foi, imaginem se o Biden não tivesse o plano razoavelmente avançado, se ele iria conseguir aprovar alguma coisa. O pouco que ele aprovou é porque assim que ele assumiu o governo, ele já tocou, né, já começou a tocar os diferentes projetos e buscar a regimentação ali de senadores e deputados. Então, eu acho que um eventual governo Lula ou qualquer governo progressista que assuma precisa e rapidamente começar a passar aquilo que importa de uma maneira estratégica, de uma maneira que consiga contornar este problema que eu vejo, o nosso querido Paulo Nogueira Batista Júnior fala isso com muita propriedade, evitar essa colonização, evitar que haja uma infecção por parte de um governo progressista dos interesses que são opostos àquilo que o progressismo defende. Então, para mim, é investimento em infraestrutura, resgatar o plano social, principalmente o Bolsa Família. Acho que o Bolsa Família vai ter aí um interreg no bolsonaresco, mas ele pode retornar no ano que vem, com base em tudo que a gente já aprendeu. E posso falar uma coisinha que parece tonta para quem não acompanha o dia a dia da economia e da política? Tem que fazer o censo. A gente precisa do censo, né? Eu sei que eles estão falando que vão fazer agora, mas eu só acredito quando o censo estiver pronto, tá? Porque eu acho que a gente precisa concluir isso rapidamente, senão não tem como fazer política social. A gente literalmente, enquanto governo federal, estadual e municipal, a gente está fazendo política pública no escuro. E acho que isso é fundamental. Como o Fábio falou, né, eu acho que só de mudar o governo a gente já vai reativar vários núcleos de excelência do Estado brasileiro que vão voltar a funcionar e aí a gente, né, tem inclusive um espaço para respirar melhor. Maravilha. Agradeço muito, professor André Roncaglia, Fábio Terra. Agradeço muito a participação de vocês. Libero vocês agora e vamos entrar outros convidados. Um abraço forte para vocês. Um abração, gente. Fiquem na paz. Muito obrigado, Miguel. Só um comentáriozinho final aqui. Estou vendo o Vadir, ele não deve lembrar de mim, mas em 2014, quando ele estava lançando a candidatura dele a deputado federal, eu estava no BIP do nosso saudoso Alfredinho, e a candidatura dele estava sendo lançada lá. Eu conheci, achei excelente, assim, não conhecia o Vadir antes disso, mas achei maravilhosa a frente que ele levou, e é muita saudade do nosso Alfredinho lá, tá? Mas o BIP é eterno, assim como o Alfredinho. Verdade, obrigado, Fábio. Valeu. Valeu, Fábio, valeu, André.